vamos entender aqui todo o contexto. Eu já fiz pregações, muitas pregações, e delas me orgulho muito. E nem sempre os católicos ou os cristãos, eles conhecem detalhes da história de Jesus e acabam passando despercebidos, tanto que se fôssemos fazer algumas perguntas, muitas delas não seriam respondidas pelos cristãos, justamente por não conhecer alguns detalhes da história de Jesus. Bem, Jesus nasceu em Israel. A localização de Israel aí está ali no Oriente Médio, muito próximo também da própria África e também da Europa, né? Ali no mar Mediterrâneo. E Israel é um pequeno país, né? Mas foi a terra já inicialmente escolhida por Deus, como nós vimos aí na história de Abraão, quando Deus chamou Abraão para constituir ali um povo eleito, ou seja, uma nação escolhida, para que se perpetuasse o seu nome e a sua vontade através de um povo. Já que em diversos cantos do mundo cada um queria viver de uma forma distante de Deus, mas não é desse assunto que vamos falar naturalmente. Então, a história de Jesus é o tema dessa nossa conversa de hoje. Então é isso, Jesus nasceu em Israel. Ele, por intervenção divina, ele é filho de Maria, é uma jovem. Maria, não há exatidão de qual a idade que Maria tinha na época, mas uma jovem, uma moça de muita pouca idade ainda, né? Certamente ali até antes dos 15 anos de idade, mas a gente não tem nenhum como comprovar isso, né? Mas imagina-se que Maria tinha nessa idade aí cerca de 15, 14 anos talvez, ou um pouco mais ou um pouco menos. Cada um pode até pensar de forma diferente, mas a mãe de Jesus era uma jovem e nasceu por intervenção divina, por obra do Espírito Santo, né? Isso é uma história tão bem conhecida e assim não vou me detalhar tanto nela, mas Jesus é fruto da vontade de Deus, do Pai, né, que concebeu a Virgem Maria, o seu filho, a encarnação do seu filho para viver entre nós aqui na humanidade. Foi um grande presente do Pai, né, para a humanidade, para que redimisse a humanidade e desse a salvação, que é a vida eterna para todos nós. Então, nesse contexto, Jesus nasceu ali em Israel, filho de Maria, uma jovem simples, né, que morava ali na região da Galileia. Então Maria era de Nazaré, na Galileia, uma vila pequena, uma vila que ficava ao norte de Jerusalém, na parte mais baixa, né, já que Jerusalém estava mais sobre colinas. Então Maria aceitou o anúncio do anjo Gabriel, que apareceu a ela, e informou também que Isabel também estava grávida e era prima de Maria. Isso mostra que uma das primeiras coisas que Maria fez, depois de saber também que a prima estava grávida, ela foi visitar Isabel, ficou com ela até que nascesse, né, João Batista, né? Então, certamente aí uns 3 meses Maria ficou servindo a Isabel, e foi uma alegria imensa, né, esse reencontro dessas duas que moravam lá na Galileia. Lembrando que na geografia a Galileia podemos considerar como um dos 3 estados, né, digamos assim. Claro que não era dessa forma, mas um dos 3 estados ou 3 regiões que existiam dentro do que é hoje Israel. Então Israel naquela época inicialmente eram 2 reinos, né, Judá ao sul e também nós tínhamos o próprio Israel ao norte. E depois, com as divisões, né, sucessivas que aconteceram nos reinos, ficaram as regiões da Judéia ao sul, que era uma região, digamos assim, onde havia a predominância mesmo dos hebreus, né? E também nós tínhamos ao norte a Galileia, que já eram povos misturados, né? Então não eram apenas os hebreus, aqueles herdeiros legítimos, mas também haviam povos de outras nações, e por isso que já há todo aquele contexto de preconceito,
com quem era Galileu. Inclusive, né, em uma das passagens, né, quando Jesus está ali conhecendo, né, chamando os primeiros apóstolos, um deles vai dizer se da Galileia viria coisa que preste, né? Salvo engano, foi Natanael que disse isso, né? E aí Jesus disse: isso aí é um israelita mesmo verdadeiro, né? Porque ele falou, não houve redundância aquilo que muitos pensavam mesmo sobre a Galileia. Portanto, os judeus, né, do sul, eles tinham esse preconceito com quem era do norte, quem era da Galileia, justamente porque eram povos misturados, não eram apenas os hebreus ali, herdeiros desde a descendência de Abraão. E misturados de certa forma porque Israel passou por muitas invasões, né, exílios na Babilônia, onde o povo teve que deixar a terra e ser exilado em terras pagãs, e as terras deles foram ocupadas por outros, por isso que havia toda essa distinção. E ainda mais para a outra região chamada Samaria. Nós vimos falar muito sobre samaritanos. Então, esse contexto de Jesus também com os samaritanos é porque Jesus morava na Galileia, ao norte, e para ir para a Judéia, para Jerusalém, que era a capital, a cidade sagrada, eles passavam, os galileus passavam por terras da Samaria, que são os samaritanos, que também eram povos ainda mais, digamos assim, misturados, povos ainda mais não hebreus do que os próprios galileus. Então eram terras onde praticamente eles consideravam que eram habitadas por pagãos, por isso que há todo esse preconceito, naquela época havia, com quem era samaritano, né? Mas Jesus deu uma aula muito boa sobre isso, inclusive se aproximando de uma samaritana, e ela mesma já se estranhando isso, ela questionou, né, por que ele estava se aproximando, né, se ele não era um samaritano, como é que poderia? Mas Jesus se aproximou, conversou com ela, e então Jesus rompe esses preconceitos, e a geografia ajuda a compreender isso, como eu acabei de citar aqui, que onde hoje é Israel, haviam 3 regiões, Galileia ao norte, Samaria ali no centro, e na parte sul a Judéia, que era o antigo reino de Judá. Vamos lá? Então a infância, o nascimento de Jesus, quando estava próximo, Maria completando ali os 9 meses, foi convocado, lembrando que Israel, é um contexto interessante, era administrado por romanos, né? O que hoje seriam os italianos, né? Naquela época havia Roma, não havia ainda o contexto de Itália, então era dominado pelo Império Romano. As terras ali de Israel, a Galileia, tudo isso eram dominadas por Roma. Inclusive os governadores, né? Tudo isso de indicação romana, o próprio Herodes. E Israel apenas tinha ali a questão da religiosidade, né? Então os romanos, por estratégia, eles acabavam permitindo que as terras invadidas, as pessoas pudessem manifestar a sua cultura, né? Então, de certa forma, aí, Roma, pensando até de certa forma avançada, apesar de que se tratava de uma invasão em terras que não eram deles, mas eles permitiam, e nesse contexto os judeus podiam manifestar a sua religião publicamente, né? E nesse contexto havia também as regras, né, as leis também da religião judaica. Então haviam as leis do império e também as leis da religião judaica. Sobre isso eu vou falar inclusive sobre o tipo de morte de Jesus. Então Jesus poderia ter sido morto, né, como foi, por 2 tipos de mortes, né? Foi por crucificação, mas poderia ter sido por outra, que eu vou explicar mais no finalzinho desse vídeo. Então, próximo ao nascimento de Jesus, o imperador romano, ele ordenou que fosse feito um recenseamento, né, daquela população, e nesse contexto também havia o costume, né, de que o recenseamento se dava na casa, cada pessoa teria que votar sua terra natal, né? Isso baseando-se pelos homens. Então a família ali, no caso José, que era descendente ali dos judeus, né, do sul, José teve que deixar o norte, a Galileia, e vir com Maria que era sua esposa, vir com Maria para a Judéia, para a sua terra ali onde nasceu Jesus. Então, portanto,
se não houvesse essa convocação do imperador, Jesus certamente teria nascido na própria Galileia, né, na sua terra ali onde Maria morava com José, em Nazaré. José era de família também pobre, né, simples, não estava ali na elite, né, de Israel, na elite muito menos da Galileia, né? Então José, ele levou Maria para a sua terra natal. José era da cidade de Davi, né, dali de Belém, ao redor ali, uma pequena vila muito próxima de Jerusalém, na Judéia. Portanto, José levou Maria nós lembramos da imagem, né, de Maria montada em um jumento, né? Temos aí essa representação que ajuda muito essa compreensão de cada um de nós. Portanto, a imagem ela representa muito bem e facilita para que a história seja contada e seja ainda mais lembrada. Então José percorreu cerca de 120 quilômetros, era uma distância aí entre Nazaré, onde ele vivia com Maria, aí gestante, até Belém, na Judéia, depois de Jerusalém, onde era a sua terra, onde era a terra de descendência da família de José. Então, era a terra ali, ele era descendente também de Davi, portanto nós temos algumas passagens que vai dizer Jesus, filho de Davi, também é um pouco nesse contexto da própria genealogia de Jesus e também dessa herança, né, de que Israel ansiava por Jesus como um rei, como foi Davi. Então também é nesse contexto que muitos diziam Jesus filho de Davi, né? Porque também eles esperavam, né? Inclusive o próprio Judas queria que Jesus mesmo se manifestasse, né? Um rei político, mas Jesus disse ali que o reino dele não era desse mundo e, portanto, os israelitas ansiavam mesmo por essa libertação de Roma, né? Eles viviam ali subjugados, pagando muitos impostos a Roma. Mas eu não vou muito detalhar nisso, então vamos lá, a história de Jesus. Então, nesse contexto desse recenseamento que aconteceu, por isso que Jesus foi nascer em Belém. O nascimento, como nós já temos o conhecimento, né, em um local inapropriado, né, então não houve talvez ali quem desse abrigo, né, como a história religiosa nos conta. E depois do nascimento de Jesus aconteceram alguns fatos, né, como o principal deles ali, que já marca um reinício de uma outra história de Jesus que poucas pessoas lembram talvez, é a questão assim, Jesus foi apresentado como era de costume, né, por ser o primogênito, ou seja, o primeiro filho, foi apresentado no templo, né, em Jerusalém, aos 40 dias de vida. E o que aconteceu depois da apresentação no templo não foi poderia ter sido o retorno da família para Nazaré, onde eles viviam, onde José trabalhava, José era carpinteiro, mas nesse contexto há uma intervenção divina quando José é avisado em sonho sobre a perseguição, né, que Herodes tratava contra ele e, portanto, José foi indicado fugir para o Egito. Então o Egito estava ainda mais ali ao sul, ao sudoeste de Belém, onde Jesus nasceu, né? E ali próximo de Jerusalém. Então eles tiveram que percorrer aí com Jesus recém-nascido essa distância muito longa, né? Por terras desertas ali no sul de Israel.